Olá, tudo bem? Começando mais uma opinião pela TV Cidade aqui, com o nosso programa de toda semana aqui, com um entrevistado hoje, uma pessoa muito bacana, uma amiga, uma pessoa que é amiga nossa que há muito tempo, e está na prefeitura, e que tem novidades para Jacareí, o futuro de Jacareí. É isso, né, Veloso? É isso aí, é um prazer tê-lo aqui, o Corbani, que é secretário do Planejamento de Jacareí, é isso mesmo? Isso, eu que agradeço a oportunidade, Clemente, Veloso, de falar um pouquinho sobre a nossa cidade, o que está sendo desenvolvido pela administração, principalmente nas questões de mobilidade urbana. Eu acho que uma pessoa que conhece como ninguém ali a parte de planejamento aqui de Jacareí é o Corbani. Eu conheço desde do mandato do Marco Aurélio. Para mim foi uma novidade agora em off aqui. Eu achei que ele fosse em carreira e não era. Você entrou agora no governo do PT e tem feito um trabalho excepcional na cidade, viu, Corbani? Parabéns, viu? E agora com essa mobilidade urbana, que todo mundo está falando nessa novidade, acessibilidade, eu acho que Jacareí já não era sem tempo também, né? Exato, obrigado. E é o assunto do momento, de fato. Jacareí é uma cidade de gargalos, né? Ela tem ruas estreitas, tem calçadas estreitas, postes em cima da calçada, dificuldade de se caminhar, é difícil voltar, você vai por uma rua para voltar pela outra, é grande. Enfim, é um desenho de cidade antigo, claro, e nós herdamos isso, a modernidade herdou isso dessa forma. Agora, não podemos ter dúvida de que Jacareí agora está explodindo, já está sendo uma das cidades, que se pode dizer, das grandes cidades do Vale do Paraíba. E como é que está acompanhando a mobilidade urbana essa evolução e como vai solucionar esses problemas? Vocês já estão pensando nisso, Corbani? Estamos, e são problemas crônicos, como você mesmo falou, característicos desse tipo de cidade que acontece em todo o Brasil. Uma cidade de 363 anos, né, com uma malha viária totalmente inadequada para o porte do que a cidade se transformou, mas que teve que se adaptar. E o nome já está dizendo, né, foram adaptações. E essas adaptações, é claro, elas não atendem. A partir do momento que se trabalhou um plano diretor no município, e parece repetitivo, mas é a pura verdade, quando você tem um plano diretor, você começa a direcionar e ordenar o crescimento da cidade. Só que você já vem com um passivo grave, então demora para se notar as diferenças. Mas isso está sendo tratado agora na sequência no plano de mobilidade, que, dentre vários outros assuntos importantes que são tratados no plano, as calçadas, né? A questão da mobilidade do pedestre, a acessibilidade e criando sugestões ou propostas reais de melhorar a situação que já existe hoje, que se encontra as calçadas, mas também prevendo aí, como você falou, na parte que vai ser criada, que vai expandir a cidade, que é o que nós chamamos de novas centralidades, né? Criação de novas regiões, ela comece exatamente da maneira diferente do que foi, planejada, né? Com as calçadas dimensionadas da maneira correta, com o seu tipo de revestimento ou as opções de revestimentos adequados, que não criem conflitos e assim por diante. O que a gente pode também imaginar, antes de falar aqui sobre a mobilidade, tem um mosquitinho andando aqui hoje, ainda bem que não é o pernilongo, né, da dengue, já que está com epidemia, você vê o bichinho voando e se assusta, né? Então já deu para perceber que não é nada de pernilongo aqui, então não tem nenhum problema. Quando se fala em mobilidade urbana, plano diretor, em audiência pública, tem mais 2 anos para o governo do Hamilton, 2 anos não, 1 ano e meio praticamente. Esse plano diretor, esse plano de mobilidade, o Walter, ele ultrapassa o limite do mandato do atual prefeito? É um plano para o futuro? Isso, perfeito. A pergunta é muito oportuna. Quando se trabalha a questão de plano diretor e agora, entre outros planos, o plano de mobilidade, é justamente isso. São propostas e planos, como o próprio nome diz, a serem executados em vários mandatos. Né? A gente sabe e não tem a pretensão, é evidente que não tem recursos para implantar as sugestões ou as soluções que estão sendo colocadas ainda nesse mandato. Mas é o início de um trabalho que para a sequência, e por isso a importância de que ele seja amplo e discutido, porque na verdade ele vai embasar aí todos os trabalhos futuros.
E assim como o plano diretor, que de cada 5 anos ele é revisto, alterado, dentro do que o município se comporta no seu crescimento, no seu desenvolvimento, o plano de mobilidade é da mesma forma. É o primeiro plano de mobilidade que está sendo criado no município, mas ele tem aí todo um trabalho pela frente a ser desenvolvido, inclusive em futuras alterações. Lembrando que o Hamilton Negrini não pode ser candidato à reeleição, isso poderá mudar até o governo do município. Isso acontecendo, esse plano ele já fica pronto, ou a tendência é ele ficar pronto até ano que vem, o Walter? O plano sim. Serão feitas quantas discussões? Que na verdade serão feitas audiências públicas, são 2 audiências, né? As 2 audiências públicas que já estão, a gente pode depois falar até sobre as datas para deixar claro e a participação, são 2 audiências públicas que fazem parte de todo o processo da legalidade do plano. Mas, independente dessas 2 audiências públicas, nós teremos várias apresentações, inclusive uma amanhã na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a primeira apresentação, não em formato de audiência pública, mas a apresentação do plano aos profissionais da área, mas também aberta ao público. As pessoas podem comparecer para conhecer um pouco das propostas e participar. E aí, aproveitando já a informação da apresentação, também ele está disponível no site da Prefeitura. Então, antecipadamente, as pessoas já podem até conhecer o plano pelo site. Pode conhecer e também dar sugestão também? Também. Então, Corbani, eu acho que a população, em geral, vê as coisas pelo que está registrado, né? Pelo que está aí no dia a dia. Então, a gente vê, por exemplo, que nós temos... De repente explode um bairro. Eu me lembro que aqui em cima, quase cheguei na Getúlio Vargas, eu tive uma surpresa, que eu subi em direção à Dutra e estava o trânsito congestionado, eu entrei à direita e eu não sei como é que chama ali. Vila Branca, Jardim Luiza. Que vai na direção da Vila Branca, à direita, mas tem ali pelo menos uns 20 prédios que eu não tinha visto, não se vê porque eles estão escondidos, 20 prédios de 10 andares enormes. Quando passa o córrego ali, entra à direita, antes do Vila Branca, antes do JTU, entra à direita ali. Antes da JTU. Esse povo todo entra e congestiona a rua que nós já temos há muitos anos, né? E assim por diante. Nós temos aí também as indústrias novas, nós temos a Sherry, que deve ter trazido mais pessoas para morar em Jacareí. Mas as ruas, o formato continua sempre o mesmo. Vocês estão pensando nisso? Vai desmanchar? O Hamilton, por exemplo, disse certa vez que poderia se dar uma continuidade pela ponte nova, que chama Ponte do Flórida, saía direto já lá em cima na Várzea, não passando pelo centro da cidade, mas dependia de autorização da CETESB para atravessar a antiga cooperativa, os terrenos da cooperativa, enfim. É uma coisa, parece que muito demorada se você confrontar com a cidade que cresce muito depressa. Exato. E que são questões realmente, elas acabam sendo demoradas porque são obras importantes e que têm um custo altíssimo. Então, se trabalha, evidente, precisa se trabalhar o planejamento dessas obras e que no nosso plano nós chamamos dos eixos de ligação, que justamente são as opções que têm que ser criadas de eixos de ligação de regiões da cidade, justamente sem a necessidade ou a possibilidade de ter de usar o centro da cidade ou a malha urbana já existente. Só que para isso, como a gente acabou de falar, você precisa de alguns recursos que o município não tem. Então ele vai atrás desses recursos, mas para isso ele precisa ter o plano. Nós trabalhamos isso. Então o plano seria o primeiro passo? Sim, e nesse plano ele contempla várias soluções que nós chamamos de eixos de ligação, eixos viários aí de ligação das regiões. Algumas dessas vias que estão previstas, elas até começam a ser executadas, já estão em obras, que a gente pode citar a própria, que nós chamamos de via de ligação Nilo Máximo Scavone, que é uma avenida de aproximadamente 6 quilômetros que vai ligar toda aquela região dos fundos ali do Cidade de Salvador e chegar até a Scavone. Uma parte dela já está sendo executada, com recursos do Estado. Saindo pela cerâmica ali? Isso, pega ali pela Nilo Máximo, cerâmica Jacareí, sai por trás lá, sentido na altura da ponte. E lá. É uma avenida completa, com 2 pistas, canteiros centrais, enfim, bem estruturada, que ela leva um tempo para ser executada pelo custo altíssimo que é, mas que depois de pronta vai trazer um benefício enorme para as regiões, ambas as regiões, e dá a possibilidade justamente daquilo que a gente falou, de eu expandir a cidade para outras áreas que ainda não ocupadas, que elas possam crescer de forma ordenada.
E essas vias, evidente, eles acabam contribuindo para a situação já consolidada da área. Só para completar, você me disse antes do programa que nós temos 120 mil automóveis. Isso. Se você imaginar que metade dessa população sai à rua, não precisa nem sair todo, nós teremos 60 mil automóveis um dia na rua. O espaço ocupado pelo automóvel é bem maior que o espaço ocupado por uma pessoa. Então, em aglomeração urbana, os automóveis já estão ultrapassando as pessoas, quer dizer, eles estão sufocando cada vez mais o trânsito das pessoas e eles precisam de velocidade. Sei lá, eu vejo isso, me parece que é um negócio muito difícil de encontrar saída. É difícil, mas o plano, ele contempla justamente isso. Aí a gente vai entrar numa outra questão que também está sendo discutida e muito mais de conhecimento da Secretaria de Infraestrutura, que cuida da questão trânsito e transporte no município, mas que também participa do plano e vai estar com as propostas lá. Essa secretaria está ligada à sua também? É uma secretaria... Que tem a sua independência. Mas a dele tem que fazer primeiro, esse é o problema. Exatamente. Elas trabalham juntas porque a nossa trabalha no planejamento, mas a Secretaria de Infra, que tem aí as pastas de diretoria de trânsito e transporte, cuida diariamente disso. E aí há o conflito, que é aquilo que a gente acabou de dizer, de também dar soluções que possam amenizar isso, como é a melhoria do transporte público, de sistemas de integração, corredores de ônibus que possam facilitar a atividade, e aí, com isso, motivar o uso e a diminuição aí de veículos. Mas é lógico, é uma equação muito difícil, mas que tem que ser discutida, não há outro caminho. A gente falou em recursos, demanda de recursos, e recursos que não são poucos, né? E isso também envolve o planejamento, no caso de captar recursos? Não, a Secretaria, é interessante também a pergunta, as pessoas acabam confundindo um pouco essa questão de competência. A Secretaria de Planejamento, ela não trabalha, ela não executa obras do município, é justamente a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, com base justamente nos planejamentos, nos trabalhos que são desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento, muitos deles. Mas essa questão dos recursos não é uma competência da Secretaria de Planejamento. Então vocês fazem o histórico, vamos dizer, faz o desenho para a coisa melhorar e passa a bola para frente. Aí que eles vão ter que correr atrás para ver se é o governo do Estado... Começa com ele tem que achar uma coisa que achar uma solução viável. Porque a Secretaria, no nosso município, denominada Secretaria de Infraestrutura, na verdade é a secretaria que em muitos municípios é chamada de Secretaria de Obras. De obras, isso. E a gente tem aqui, inclusive, um dos secretários aqui, que marcou a época, que foi o Dalton, né? O Dalton Ferracioli, que hoje está em São José também, em obras também, né? Quem é o secretário hoje de obras aqui? É o engenheiro Tomás. Tomás, né? Mas o secretário de obras, não quero ser insistente nesse ponto, só para ver se eu estou entendendo. É preciso que tenha o seu planejamento antes. Sim. Claro que algumas coisas pequenas eles podem fazer, mas uma coisa de maior envergadura é preciso que começar com você. Eles executam o que você faz, o que vocês fazem lá no planejamento. É até uma informação importante assim, da nossa proposta de mobilidade. A gente dividiu em dois grupos, né, na verdade, que nós chamamos de ações de planos pilotos, que é justamente a questão de planejamento das questões de calçadas. É importante, a gente não comentou ainda, mas que também é importantíssimo, é a questão das bicicletas, né, que é uma realidade hoje e há muito tempo já no nosso município, mas também os planos de ações, que aí envolve as questões pontuais, como a gente falou, da questão do transporte público, da questão principalmente que hoje é um problema também no município de transportes de carga, que utilizam as vias da área central. E não tem alternativa, né? Esse é o grande X da questão, né? Exato. Não tem alternativa para que os caminhões possam circularem, né? E isso acaba impactando diretamente no trânsito, não há outra forma. Bicicleta, vamos falar de bicicleta agora. Você deu aí uma dica muito bacana sobre bicicleta. É um assunto muito interessante também que está sendo tratado, as pessoas vão ter a oportunidade, pela primeira vez, de fato, de entender um pouquinho do que se pensa, para que no nosso plano nós estamos chamando de rota ciclável, que na verdade, o que acontece?
nada mais é do que as várias formas que se tem que ter. Quando se fala em bicicleta, logo já se pede, mas a gente precisa da ciclovia. Como esse assunto é interessante, eu vou pedir aqui um intervalo e volto já que você fala sobre bicicleta ainda, tá bom? E nós vamos falar de calçadas também. Não sai daí, volto já. De volta, na nossa opinião aqui hoje, conosco o Walter Corbani, que é o secretário de Planejamento de Jacareí, falando sobre mobilidade, o plano diretor aqui para mobilidade urbana, e o assunto antes do intervalo era bicicleta. Aliás, um assunto que em Jacareí é muito recorrente, né, Walter? Só uma última coisa, para emendando, o solo de Jacareí, como é que se diz? É plano, é bom para bicicleta? Topografia. A topografia. Topografia. Como é que é de Jacareí também? Pode envolver na sua pergunta. Perfeito. Antes disso, você é engenheiro ou arquiteto, Walter? Eu sou arquiteto. Arquiteto, né? Legal. Então tá, vamos lá. Bom, como a gente já até falou um pouquinho no bloco anterior, que é um assunto também muito discutido hoje, ou precisa ser muito discutido, é a questão das bicicletas ou da solução para os ciclistas que hoje usam ou pretendem usar esse meio de locomoção. Quando a gente falou um pouquinho antes da rota ciclável, o nome parece estranho, mas na verdade a gente está colocando isso até para se entender do tudo que envolve a questão das vias que vão receber a tal ciclovia ou as opções que existem hoje para dar a solução. Porque não é somente a ciclovia. A ciclovia é uma situação muito cômoda, é quando você tem o espaço para se criar uma via ao lado de uma via de automóvel, nem sempre tem isso. Independente já de calçadas, uma maneira segura. E é fato, isso a gente consegue muito numa área que vai ser planejada. Que isso, inclusive, já está acontecendo aqui. As pessoas ainda não conhecem exatamente porque isso está em fase de projeto. Áreas hoje estudadas no município de futura expansão urbana, que é aquela região que nós chamamos pós-Dutra, né, a pós-Sherry, são áreas que já se trabalham, os proprietários daquelas áreas já trabalham o que nós chamamos de master plan, né, ou planos maiores para ocupação, prevendo uma forma de urbanizar com loteamentos de vários tipos, e entre eles a ligação junto com as vias das ciclovias. E aí sim, elas são planejadas dentro do espaço definido. Porém, a gente tem uma outra situação, que assim como a gente vai falar também das calçadas, situação existente e que precisa resolver esse conflito. E aí é que entra a questão de se definir essa rota. E nesse ciclável, que é definir primeiro que percurso é o percurso interessante e as ruas e vias que vão receber essa ciclovia ou essa rota ciclável. A gente frisa o nome rota ciclável porque necessariamente não vai ser uma ciclovia. Ela pode ser, nesse ponto, uma ciclofaixa, que na verdade é um espaço na própria via demarcado para receber. Então, aquela via demarcada é ciclofaixa. Quando é ciclovia é quando é uma específica para as bicicletas, entendi. E também tem outras situações que são comuns em outros centros urbanos, que a gente acaba não comentando, mas que são soluções que têm que ser feitas em cidades como a nossa, por exemplo, são chamados tráfego compartilhado. Quer dizer, são trechos que eu não tenho a solução, não consigo implantar a ciclofaixa, a ciclovia, evidente que não, mas eu preciso, para esse trecho, dar uma solução de compartilhamento. E aí é o tráfego compartilhado. Quer dizer, naquele trecho existe uma sinalização específica, tanto para os ciclistas quanto para os automóveis, para trabalharem juntos ali. Entendi. É complicado? Mas são soluções existentes. E também tem até uma outra solução, a gente são 4, que é o espaço compartilhado. São espaços que também podem ser divididos com o pedestre, mas naquele trecho sinalizado você tem um percurso. Parece difícil? Mas é a única forma de você solucionar esse problema. Até porque eu tenho bicicleta e tenho vontade louca quando eu era mais garoto eu andava de bicicleta, morava em Costa Branca e realmente eu gostava de bicicleta. Quando eu morava em Jacareí, eu andava de motocicleta. Agora, a idade chegando, eu quero pedalar. Está chegando, Veloso. Quase já te alcanço. E eu, na hora de colocar a bicicleta na rua, eu fico com medo.
Porque, infelizmente, em Jacareí, o motorista não respeita ciclista. E é motorista e é motociclista. Então, eu moro aqui, por exemplo, no Liberdade, não sabe disso, eu moro aqui no Liberdade. Para eu colocar a bike no Liberdade e ir até o Parque Cidade para dar uma volta no parque lá, eu não tenho condição de colocar, não tenho coragem e não tem pista para isso. Conclusão, o sofá me abraça. E não é legal, né? Então acho que... Quer dizer, é a antiginástica. É a antiginástica. Porque vou andar de bicicleta a pé, tudo bem. Caminhar é bom, é saudável, não é essa dúvida. Mas de vez em quando pegar uma bicicleta, uma bike e curtir também é bom, né? Mas dá medo, Walter. Dá, e por isso que parte dessa proposta inclui exatamente o que você falou. É a educação. Né? É o compartilhamento. Né? E assim, é a informação. Chegar à informação da maneira correta, de orientação, e para que não existe outra forma. As ciclofaixas ou as ciclovias, independente de situação, enfim, as outras soluções que a gente até falou, elas só vão acontecer e funcionar se principalmente tiver a consciência de ambas as partes, tanto do ciclista quanto do motorista, dos veículos. E aí já foge a sua secretaria, né? Já entra na infraestrutura, que é o trânsito, né? Mas de qualquer forma, a proposta ela vai de encontro a isso, ela é em conjunto. É um conjunto de apresentar. Mais uma coisa em relação a... Não, eu acho isso, e você falando em calçadas, nós temos uma herança antiga, que nós já conversamos até uma vez sobre isso, sobre as nossas calçadas mesmo. Né? Muitas delas são armadilhas e a gente não tem solução, porque é uma coisa que já está há muito tempo enraizado no urbanismo da cidade. Né? Mas parece que vocês começaram para os prédios novos, os condomínios novos. Isso está seguindo, quer dizer, os novos empreendimentos imobiliários, eles estão seguindo as normas certinho, vocês fiscalizam isso, a coisa está andando por aí? Antes disso, o assunto aqui é a calçada, vamos pegar ali com base ali, por exemplo, que eu não vejo solução. Ali, por exemplo, pelo menos na minha ignorância como jornalista, não sei como você como arquiteto, você consegue visualizar uma solução. Ali na Rua da Santa Casa, por exemplo, a calçada é hiper estreita, é muito estreita, no lado da Santa Casa ali. Fora isso, são vários postes de orientação de trânsito ali. Proibido parar, proibido não sei o quê, ambulância, conclusão, né? Se duas pessoas, uma delas está na rua. E ali eu não vejo solução, porque para você, ou você avança para a rua, que já não tem espaço, ou você derruba o hospital. Estou errado ou estou certo? Não, está certo, e é um pouco de tudo, né? Quando a gente começou antes um pouquinho do programa, a gente estava falando que o assunto é bom, e é mesmo. E é complicado. Porque é um pouco de tudo isso. E quando a gente fala das calçadas, ela envolve, em termos de plano, propostas, ela envolve exatamente um pouco de tudo isso. A questão da organização dos equipamentos de informação que são hoje instalados. Então, ela vai regulamentar, a nossa proposta, ela define, além da questão do tipo de material, formas de nivelamento ou soluções de rampas adequadas e situações desse tipo, mas também a questão de organizar os equipamentos ou o que nós chamamos na nossa proposta a faixa que vai se definir aquilo que a gente acabou de falar, onde pode ter placa, onde pode ter uma lixeira, onde pode ter um parquímetro, né? Ele tem que ficar de uma forma que não atrapalhe o espaço destinado ao pedestre. Não é fácil, não é, mas precisa começar. E essa é a nossa proposta da padronização disso. Deixa uma resposta prática para o nosso telespectador. O que você acha que é possível ser feito de imediato ou de curto prazo para que mude um pouquinho essa situação? Das calçadas. Em geral. No geral. Mas vamos falar que eu acho que é o assunto principal nessa questão que nós estamos falando do problema da área central, que são as calçadas. De imediato, a gente já está até trabalhando um pouco nisso. Independente do plano, nós já estamos implantando em algumas, e vocês percebem em algumas, a gente começou por alguns espaços públicos, Praça do Rosário, Praça Conde Frontin, outras a gente vai começar a trabalhar agora, Lúcio Malta, da substituição do piso, que hoje é existente, por um piso mais adequado, o piso intertravado. Pode mudar aquela cor preto e branco? Exato, o piso intertravado, o piso nivelado, e assim começar esse trabalho.
né, da divulgação, porque é fato, para a gente começar, as pessoas cobram muito, pô, mas precisa ser feito um trabalho, assim como outros municípios de Jacareí, de calçada segura, em outros... É fato, e precisa mesmo, só que primeiro a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa dar o exemplo. Então a administração começa a fazer isso, mostrar as soluções de como tem que ser feito, para poder aí sim dar essa orientação. E na prática, como você falou, é isso que nós estamos fazendo. Estamos começando de algumas intervenções, a nossa proposta de calçadas melhores, a questão, aí já abrangendo um pouco mais, a questão da regulamentação do uso das rotas cicláveis, né, das ciclovias, ciclofaixas, enfim, espaços compartilhados e assim por diante. A questão, na prática, da criação de alguns eixos, como a gente falou, de ligação de região, que isso vai favorecer aí o acesso de outros bairros sem a necessidade da área central. Isso, naturalmente, diminui o número de veículos na área central, então o impacto já começa a se resolver. E é bom até a gente lembrar que tudo isso, na verdade, são ações diferentes, mas elas se completam, né? Eu só vou conseguir implantar uma ciclofaixa se eu tiver uma diminuição de veículos na área central. E para isso eu preciso criar novos eixos. E as calçadas eu vou poder melhorar a largura, ou o piso, ou a forma que elas vão se comportar nesse meio todo de convívio, se eu também tiver uma organização e um respeito tanto de veículos quanto de bicicletas, dos pedestres. Então, na verdade, é um conjunto de ações que se completam. E para isso, a gente foi convidado a voltar aqui ao programa aqui, porque o nosso tempo terminou já. E esse assunto realmente interessante, né? Eu acho que a população tem que saber mais sobre isso, a área de edificações também, que tudo isso vai ponto a ponto, e você já foi convidado, Walter, para voltar aqui para falar para a gente sobre isso. Eu estou à disposição de vocês, como eu falei, é um assunto muito interessante. É importante, e aí só destacar a possibilidade aí da população participar dessas discussões através do site, acessando, através das audiências públicas. O site é jacareí.sp.gov.br. É isso mesmo, né? Isso. E também sobre as audiências públicas, né? Isso. A primeira audiência acontece no dia 22 desse mês. 22 de abril. Isso. No prédio da Secretaria de Educação, no auditório da Secretaria de Educação, que é na área central, é fácil de todos chegarem lá. E a segunda audiência também já marcada para o dia 5 de maio, no plenário da Câmara Municipal. As duas audiências no mesmo horário, a partir das 6h30 da tarde, né, no início da noite, e para que a gente possa discutir um pouco mais isso. Walter, muito obrigado a você, sucesso aí, e parabéns no projeto aí, tá bom? Sucesso mesmo. Eu que agradeço. Eu também agradeço ao telespectador e convido também para a próxima semana, que nós teremos aí a professora Ana Abreu, que diz que vai falar tudo. A gente volta semana que vem com o nosso Opinião pela Felicidade. Um abraço e até lá. Obrigado, pessoal.